Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre a forma tântrica de viver, né? Vamos falar sobre o que é a forma e o que é a forma, né? Se você está se encaixando numa forma ou você está descobrindo a sua forma. E com isso a gente vai direcionar uma forma de viver melhor, mais autêntica, né? Junto com o Jonathan a gente vai discorrer sobre o assunto. Vou chamá-lo agora para participar. Bate-papo de hoje. Jonathan, boa tarde. Olá, boa Mais uma tarde, vez para o Victor. nosso encontro semanal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto bacana também, que é a forma tântrica de viver, né? E fazer as pessoas descobrirem, né, nossa audiência, descobrir se elas estão dentro de uma forma ou de uma forma. Né? O que é isso? O que seria uma forma e a forma, né? A autenticidade que você dá ao seu ser. E o que o Tantra tem a ver com isso, né? Isso é um assunto muito interessante porque é a maneira como você tem a consciência de sair de uma caixa que de repente a sociedade construiu para você, a sua família, ou você mesmo construiu para se adequar a uma determinada situação ou a um determinado grupo, né? Então, o nosso assunto de hoje vai ser referente a isso. Você quer introduzir? Falar um pouquinho sobre você, com o que a abordagem da psicologia transpessoal pode trazer também de assunto referente, né? Ah, que bom, ótimo. Então, eu sou Jonathan, terapeuta transpessoal, professor também, fisioterapeuta, cuidando do corpo, da mente, do espírito, ajudando as pessoas e me ajudando também, né? É, então, assim, esse tema, né, que você sugeriu, que é bem interessante, porque dentro da psicologia transpessoal, a gente se preocupa com essa conexão com o ser essencial que traz uma forma genuína de viver, traz uma forma original, traz, evidencia o propósito e essa pessoa que está nesse caminho de autoconhecimento e de conexão com o seu espírito, né, com sua dimensão espiritual, que é a abordagem dentro da psicologia transpessoal, né, que é uma abordagem que é uma constituição integrante e essencial do ser humano, né? Não somos apenas um corpo ou emoções, mas essa dimensão espiritual. Então, quando você está assim, bem conectado com isso, você descobre essa forma de viver que é sua, espontânea, original. Mas a gente não está dizendo que a pessoa vai ficar doida, que vai fazer coisas que ninguém faz. Não é bem por aí. Talvez até seja, no sentido da originalidade, né? Mas a pessoa, ela vai ter uma vida aparentemente que é normal, né? O que é uma vida normal? Uma pessoa que trabalha, que dorme, que acorda, que come, que se relaciona, tem amizades, que tem a família. Isso é uma vida normal, assim, né? A vida que a gente está acostumado a viver. Mas ela faz isso de uma forma original, de uma forma fora dessa caixinha, que a gente pode chamar de caixinha, ou dos scripts. Ela fica consciente dos scripts de vida, principalmente, como você citou, né, que nós vamos aprender a forma de viver vivendo primeiro na nossa família. É a grande escola que nos Sim, ensina a forma de viver. Então, essa forma. Então, a sociedade também, depois, quando vai para a escola,
a sociedade também vai impactar nessa forma de viver. Vale ressaltar aí, só para complementar o que você está falando, que quando a gente aprende isso da família, da sociedade, da escola, esses grupos nos colocam dentro de uma forma, né? Só que às vezes essa forma, né, passada para gente, que é uma forma considerada padrão, vai de encontro à sua originalidade. Então você Isso. sai dessa forma, que originalmente era uma forma, e encontra a sua forma genuína. Concorda? Perfeito. Eu pensei aqui na forma. Sabe pão de forma, né? Pão de forma tem uma forma, coloca a massa, todos os pães vão sair mais ou menos iguais, né? Mesmo com a forma, não sai perfeito Uhum. igual. Mas imagina, não sei se você já fez, Vitor, pão caseiro, você mesmo fazer a massa e tudo. Você já teve essa Sim, experiência? sim, sim. O Você pão, faz um bolinho assim, né? Um o cresce pão mais, outro cresce menos, um sai queima mais. totalmente irregular, porque cada um tem a sua forma de Uhum. crescer. Porque geralmente em casa a gente não vai colocar em muitas formas. De repente você coloca uma forma grande e algumas bolinhas ali. Já o pão da padaria ou o pão de forma que a gente compra, ele geralmente já vem inteiro, pronto ali naquela forma, todo pãozinho quadradinho, né? Isso. Padronizado, né? Então, forma, quando a gente fala, é padrão, é script de vida, né? Quando a gente traz para Uhum. esse entendimento da família, toda família tem um script, Sim. E que se você é não concorda com esse script, mas aceita, você começa a desenvolver os seus conflitos internos. Porque a sua forma de viver não está alinhada com os scripts da sua família, né? Então, essa consciência tântrica, né, te leva para esse entendimento e fazer com que você comece a desenvolver essa sua forma original de viver, para que você possa expandir e ser um ser autêntico, livre, né, independente. Não é que você vai romper com a sua família, mas não, você vai fazer com que ela entenda que a sua forma original de seguir o seu rumo é totalmente diferente. Isso te dá mais felicidade, mais alegria, mais vontade de viver, né? E a sua família vai te respeitar, ou deveria te respeitar, porque você é um ser único, né? é o primeiro, né, primeiro passo para a gente pensar em qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de evolução, é reconhecer o que está acontecendo na situação atual, né? E muitas vezes esse script de vida, como a gente está dizendo, que são quase que leis que vão se cumprir. Se você não estiver atento, atenta, consciente da situação. O que é isso? A tendência é que tudo que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, vai acontecer conosco. De outras maneiras, de repente, não é igualzinho, mas de uma forma que nós vamos repetir o padrão, Sim, né? Repetir o padrão dos relacionamentos, que uma família que sempre se separa, os casais, a tendência é que todos os outros casais vão se separar. Não vai ter casal que fica anos junto. Só que, lógico, quando toma consciência disso, do que está acontecendo, a pessoa tem capacidade melhor de escolha, né? Pode fazer diferente. Se sim, aquilo está alinhado com a forma genuína de viver daquele indivíduo que pertence àquela família. Ele não precisa seguir aquele script, ele entende que ele não precisa seguir aquele script, que aquele script é da família dele, é do pai, é da mãe, é da avó, e não necessariamente dele. Tá? Então, só que a sociedade, a nossa família,
tem a forma de viver, que geralmente está dentro de uma forma de viver, Sim, que é uma coisa fechada, quadrada. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, né? Cheio de julgamento, cheio de, né? Dentro da religião também, né? Tem a forma de viver sim, dentro da religião, tem a forma, que na verdade não é forma, né? É forma. sim, É uma forma disfarçada de forma. sim. E aí a gente vai acreditando nessa ilusão e vai achando que isso é normal, que é a forma que eu tenho para viver no mundo. E não vai se questionando, não faz nenhum processo de, nossa, será que é assim mesmo? Será que realmente a vida é isso? Sofrer do jeito que eu estou sofrendo, né? Identificado ali com algumas questões, ou doenças, né? Falando da área da saúde, é muito comum isso, de que as pessoas se contentam que na família todo mundo teve problema cardíaco. Aí a pessoa se conforma que ela vai ter também. Mas ela pode seguir ou não. Isso não é obrigatório. Porque a tua mãe teve pressão alta, você não vai ter pressão alta. Sim. Isso é uma escolha sua. Se você escolher ter, ou seja, se manter fiel, é uma fidelidade parental, né? É muito além da genética, é uma questão muito mais emocional, muito mais assim epigenética do que genética propriamente dita. Porque não é determinante, a genética não é determinante. O que mais é determinante no desenvolvimento de uma doença é a epigenética, é tudo que não que está fora do físico, que é o emocional, que são as escolhas, é o estilo de vida, né? Sim. Então, só que são mecanismos quase que inconscientes para a maioria das pessoas e elas não percebem que isso é uma lei, que ela tem oportunidade de escolha, ela tem responsabilidade, Sim. que não é um acaso, que não é porque Deus quis. E é importante ressaltar também que dentro disso que você está trazendo, a pessoa, para ela encontrar e seguir a sua forma, né, original, ela deve ter a coragem de ser diferente e muitas vezes de desagradar ao outro. Então, o que a gente percebe que muitas pessoas, por não terem a coragem de serem elas mesmas, né? Ou o medo de não serem aceitas ou de serem rechaçadas daquele grupo ou daquela família ou daquela sociedade, né, que da qual ela pertence, ela entuba aquela insatisfação e com isso vai gerando todo esse desequilíbrio, né, externo, energético, que vai trazer também consequências para o físico. Então, no final das contas, a origem de É, um problema está dentro dela mesma, da forma como ela vê uma coisa e não quer enxergar a outra possibilidade pelas consequências que isso traz. Né? Então, ser original requer também a coragem de ser julgado, né? Porque quando você encontra a sua forma autêntica de ser, todo outro grupo que está dentro daquela forma vai te julgar, porque você vai naquele momento ser diferente. Só que esse julgamento, quando vem até você, se você ok com isso, entendeu? Eu vou seguir o meu caminho da forma como eu acho que é melhor para mim, e isso te expande, te liberta. Ou você vai falar assim, ah, não quero ser julgado, não tenho capacidade para lidar com isso, com todos esses olhares voltados para mim, então eu vou me manter encaixado naquela forma, mesmo sabendo que isso me faz mal. Então tem essas duas vertentes, né? é, e o essencial é sempre baixar as armas, né?
independente de quem esteja julgando ou criticando, se você está sendo autêntico, é uma conversa consigo mesmo, né? É Sim, de sentir, isso está tá expandindo a minha vida, a forma com que eu levo a minha vida expande, é positivo para mim e para as pessoas ao meu redor, porque também não vamos confundir, né, forma autêntica de viver com falta de educação, com, claro. né? Transgressão de leis, né? Não é isso que estamos falando, né? Não é sobre isso, né? É sobre aquilo que você tem vontade de fazer, ser e Experimentar. ter, experimentar, e que você esconde, que você não realiza, que você tem medo que alguém te julgue. É sobre isso que a gente está falando, né? Sobre alguma coisa que podemos nos esconder de nós mesmos. É quando dizemos sim, mas queríamos dizer não. Sim, Ou quando dizemos não e queríamos dizer sim, né? Você tem essa intuição, você tem essa capacidade, todo mundo tem, de se conectar com a intuição. Porque a intuição é ela que nos diz o que devemos fazer. Nós já sabemos de tudo, mas aí vem as vozes do ego, né? E acabam nos convencendo de outras coisas, porque o ego ele quer ser amado, aceito, integrado, né, como você disse, numa comunidade, numa sociedade, e aí você, para se encaixar, se ajusta, nega coisas, diz sim quando quer dizer não, diz não quando quer dizer sim, e aí vai perdendo a sua verdadeira identidade. sim. É como assim, por exemplo, as crianças, né? Todo mundo fala, nossa, a criança é sempre autêntica. Ela fala o que ela está sentindo, fala a verdade, não esconde, né? A transparência da criança é o que mais nos aproxima de uma forma autêntica de viver. É isso que você está dizendo, né? A criança, quando quer, ela fala quer, quando não quer, ela não fala que não quer, e fala na cara, não fala por trás. E tá aí, ela tá na originalidade da sua essência. E com o passar do tempo a gente vai perdendo essa originalidade para se encaixar, né? Porque nossos pais falam, não, é feio, não pode, é isso, é aquilo. Então você vai se podando para poder estar encaixado dentro daquele grupo. Mas ao mesmo tempo você vai sentindo que aquilo te faz mal, porque você gostaria de ser quem você realmente é, que no fundo você sabe, né? No fundo nós Sabe? sabemos quem realmente somos. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Eu acredito muito nisso, que todo mundo sabe o que, que é bom, o que, que não é para si, né? Uhum. Que lá no fundo, na essência, todo mundo tem essa capacidade. E quando parece que não, porque a pessoa às vezes pode estar muito perdida, identificada com outras coisas, identificada até mesmo com o próprio corpo, né? Acreditando que ela é o próprio corpo. Parece uma coisa de doido, né? O que a gente está falando aqui. Como assim eu Sim. não sou meu corpo? Não, você não é o seu corpo, né? Você habita o seu corpo, é diferente. Então, e que pode te levar a várias confusões se você acredita que é o corpo, pode te levar a várias confusões, a vários sofrimentos que estão totalmente desalinhados da sua forma genuína de ser, né? Então, a pessoa quando ela está toda integrada, né, conectada com esse que a gente chama, né, de essência. Então a gente tem a personalidade, que é o ego, que é quem a gente acha que é, né, que os gostos, os desejos, e a essência, que é muito além disso, né? Por isso que a gente fala de transpessoal, né? Que é o prefixo trans é além do pessoal, além da personalidade. Então, o ser que nós somos, verdadeiramente, é o transpessoal.
Não é Sim. esse pessoal que a gente acha que é, né? É Esse o, pessoal morre quando o corpo morre, né? esse Então, pessoal morre. ele vira memória, Exatamente. né? Ele vira experiência. Falou tudo agora. E sabe que o ego funciona muito baseado na memória. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando de forma. Porque Uhum. forma tem a ver com memória também. E se você esquecesse toda a forma de viver, como você seria? Você viveria em fluxo, né? Vivendo o que está acontecendo no momento, né? É Sabe da forma que original. O que eu vou é, fazer agora? O que eu tiver que fazer, sem pensar, é né? como, Sem como, resgatar a memória. como eu vou responder a uma situação determinada. Não sei se você já se percebeu assim, mas eu já vi assim várias vezes eu respondendo algumas coisas igual a minha mãe. Meu Deus, eu tô falando igual a minha mãe falaria, igual a minha mãe fala. Mas por quê? Porque a sua mãe que te ensinou, Sim, ela me né? ensinou e tá tudo bem, né? Eu não tô Uhum. assim, é só a percepção, porque da próxima vez eu vou poder ter mais clareza se eu vou Sim, agir como eu aprendi com a minha mãe ou não, né? E tá tudo certo. Mas, né, quando a gente ganha esse domínio da própria vida, a gente tem condição de ter essa forma genuína de viver. Porque se a gente não está consciente, a gente fica dentro da forma mesmo, é, dentro da caixinha, dentro do que. Porque a gente, graças que a gente pelo menos tem uma forma que nos dá o básico para sobreviver. O além disso, a gente que tem que pegar agora, como adultos, pegar voltando na história da criança, porque essa criança que aprendeu tudo isso está dentro da gente ainda. sim. Pegar na mão dessa criança e ensinar outras coisas para ela. Se é uma coisa mais expansiva, se é uma coisa que vai ser mais positiva, né, mais prazerosa. Agora falando de tantra também, né, uma, uma se é um aprendizado que vai trazer mais prazer para a vida, prazer de viver, prazer com a forma com que eu vivo. Então é o adulto de hoje que tem que cuidar dessa criança, né? É. Com essa Então, responsabilidade. toda vez que a gente entra em contato com esse ser, né, mais autêntico, genuíno, né, nossa essência, a gente aprende a redirecionar o caminho conforme ele sabe, né, porque essa sabedoria já está dentro, que vai expandir. Mas se ao mesmo tempo você ignora essa possibilidade e mantém aquele caminho que você aprendeu a partir dos antepassados, né, das gerações anteriores, seus pais, avós e assim vai, você está perpetuando a forma que vem dessa linhagem. Então é uma escolha ao final, né? Quem eu quero ser de verdade? Né? O resgate da minha essência, o meu ser, ou a perpetuação de uma forma que não bate com aquilo que no interior eu sei quem é. Né? Então, nesse momento, você tem uma escolha a ser feita. E essa escolha pode determinar a sua felicidade, a sua paz de espírito, a sua alegria, a sua expansão. Né? Pois Porque é, se você não. a paz, né? Esses últimos dias eu tenho refletido muito sobre paz. O que é paz, né? E aí, a paz, na verdade, primeiro que, né, considerando que nós somos esse ser de puro amor e pura luz, já temos a paz. Nós Uhum. acreditamos já que todos temos paz, saúde, felicidade, tudo está dentro de nós.
Mas por que não percebemos isso no nosso dia a dia, né? Por causa das defesas, das mentiras, das ilusões que criamos através desse ego que Uhum. temos, da personalidade que temos. E aí, como se conectar com a paz? É muito mais de tirar o que está te atrapalhando, te impedindo, te desviando a atenção da paz, do que colocar qualquer coisa. Porque ela já está lá vibrante, né? Ela já está lá. Então, assim como a forma de viver autêntico, a autenticidade já está. Você É. já é um ser Você não aprende, autêntico, né? único. Você acessa. É só tirar o que não está te deixando, que é você mesmo, que não é ninguém de fora, não é É. culpa da tua mãe, do teu pai, não é culpa de ninguém, da sociedade, da escola. Não, não é, não é. Vamos trazer a autorresponsabilidade, né? Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Mas muitas vezes as pessoas não querem abrir mão de fazer novas escolhas, porque também não querem abrir mão dos ganhos secundários que tem para manter aquela forma, né? Então, no final, você é sempre responsável pelas suas escolhas, mas tem que ter consciência também de que se você ainda não mudou, porque existem ganhos secundários para manter aquilo. Mesmo que isso seja muito incômodo, né, ao final, mas abrir mão dos ganhos você não quer, porque vai dar trabalho, né? Dá trabalho às vezes você ser autêntico, porque você faz um movimento para sair daquela caixa que esse movimento só depende de você. Depois perpetuar, né? Igual, tipo, o que é mais fácil? O passarinho na gaiola, ele tá lá, ele recebe comida, né? Ele recebe água. Então, quando você abre a porta para o passarinho voar, ele vai ter que buscar água e comida por ele mesmo. Né? Então a liberdade tem um preço. Muitas pessoas não querem a liberdade de ser elas para manter os ganhos que o aprisionamento daquela forma proporciona. Perfeito, é isso, né? E como deixar tudo que nos prende, essa gaiola, né? Essa caixinha, né? Bom, como o Vitor falou brilhantemente, se aquilo tem uma intenção, se a gaiola tem uma intenção, ou seja, a proteção, alimento, O conforto, o né? conforto, porque a caixinha ela é confortável, né? A É. gaiolinha é confortável para o passarinho. Imagina que você é um passarinho que está na gaiola. É Uhum. bom ficar na gaiola, que são esses Não tem ganhos, ameaça dos predadores, né? O são os dono tá ganhos ali. secundários, são os ganhos É. secundários. Então, enquanto essa gaiola tiver uma intenção de existir, ela vai existir. Como que eu desfaço a gaiola que me prende, a caixinha que me prende? Quando eu não dou mais significado, não dou mais intenção significativa para ela existir. Porque eu vou falar uma coisa agora muito louca, porque na verdade a própria gaiola já nem existe, é tudo uma criação da mente. Então, uma coisa que nem existe, por que, que não existe? Porque não é eterno. Tudo que não é eterno não existe. Uhum. Não é eterno. É uma criação tua, mental. Não é uma criação do Uno. Não é uma criação de Deus. É uma criação do homem. As regras, né?
as formas, as formas, foram criações do homem. Até o próprio corpo, né? Que é uma forma. A sua essência está dentro dessa forma, Já vivemos né? dentro de E em uma algum forma, né? momento se desfaz. Então, todos os aprisionamentos que a gente cria são criações da nossa mente. E que E o em algum próprio momento corpo é uma criação da mente também, né? em que em algum momento você percebe que essa criação não está contribuindo mais com a sua expansão, você simplesmente não dá mais significado, né, para essa sua criação. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que o vitimismo se acaba quando você percebe que tudo está nas suas mãos, né? Que a vida que você está vivendo é exatamente a vida que você está criando. Independente se estão te oferecendo gaiolas, pequenas, grandes, viveiros, né? Mas a partir do momento que você não está satisfeito, está em pleno domínio de você mesmo, sair dessa perspectiva e buscar outra. Então, essa informação eu acho tão rica, porque a gente consegue levar para as pessoas a possibilidade delas enxergarem um outro rumo, né? É um tipo de pensamento, né, que eu chamo assim de raciocínio terapêutico. O que é um raciocínio terapêutico? É isso, é um pensamento, é uma ideia que expande, liberta, que, nossa, é isso mesmo, né? Pelo menos particularmente para mim, né? Esse tipo de ideia traz um efeito de liberação, de paz, Uhum. né? Sim, De paz, assim, de você silenciar todas as vozes internas que ficam te azucrinando as ideias, falando mil coisas, né? Aquele sentimento que você está inadequado, que não é aquilo que você quer, né? Aquilo tudo se acalma, sim. porque se você enxerga a forma e a forma de viver, e como que é essa forma de viver tântrica, né? Depois a gente tem que dar uma expandida nesse comentário também, mas eu já vou finalizar o que eu estava falando, que esse tipo de raciocínio, ele é terapêutico, porque ele cura em nós uma ideia errada que a gente tem. Você vê como é importante entender uma palavra, né? Que é forma, que pode ser Uhum. entendida, né, como forma ou forma. A gente pode escrever da mesma maneira, Sim. mas uma palavra muda tudo. A forma de dizer uma palavra muda tudo. E com ela traz uma ideia totalmente oposta. Sim. Porque forma é uma coisa, forma, e aqui a gente está associando mais forma de viver, né? A forma tântrica ou a forma mais autêntica e a forma dentro da forma. Sim. São duas formas de viver e não estamos querendo também trazer uma forma tântrica. É Não. uma forma tântrica, não é uma forma tântrica. Por quê? O Tantra nos traz a ideia, que também é um grande raciocínio terapêutico, porque cura várias ideias loucas que a gente tem erradas, equivocadas. Não é errada, né? É equivocada. Não tem nada Uhum. errado. Também, isso também é uma É. forma tântrica de viver. Não existe nada fora do lugar, gente. Tá tudo certo do jeito que tá. Então, se eu vivi dentro de uma forma a vida toda até agora, percebi isso agora, tá certo, porque foi dessa forma mesmo que eu resolvi aprender, seguir, Sim. seguir o meu caminho em direção
a sabedoria, né? Então, tá tudo Pois, né? certo. Quando vem o despertar, é o momento de escolha. Até o momento em que você não se conscientizou, você estava no, né, no automático ali e foi a maneira que você encontrou para ter aquela experiência. Mas a partir do momento que há consciência, nesse momento, a sua responsabilidade por uma nova escolha. Ou permanecer na que você vinha, né, escolhendo. Mas sabe que Então, parece também que nós nunca estamos inconscientes. É porque a nossa escolha, ela é tão rápida, ela é muito rápida, que nós preferimos nem lembrar. Então, todas as escolhas são conscientes. Mesmo que seja uma escolha que te levou para um caminho de não, Jonathan, mas eu jamais ia escolher, né? Como eu mesmo já sofri um acidente de carro, foi difícil aceitar que foi eu que escolhi isso. Mas foi. Isso é tudo que eu falo, que cada coisa você é responsável por tudo que acontece na sua vida, então eu escolhi. Você, Parece que é mais você confortável. criou, você criou o ambiente, né? Criei. Você criou as situações que se agregaram para que aquilo ali virasse uma realidade na tua experiência, Pois né? é. De alguma maneira, se você for indo a fundo, você vê que aquilo ali foi responsável para você ter uma experiência que vai te trazer um aprendizado ao final, né? Sim, e hoje, né, 10 anos depois já, mais de 10 anos, mudou a minha vida, né? Sim. Foi um período de grandíssimo aprendizado e inclusive, de vislumbre espiritual, né? Porque até então eu não tinha tanta essa questão assim de conexão com o mundo espiritual, não entendia muito bem, né, o que significava isso Uhum. verdadeiramente. Então, a partir disso, eu tive uma outra experiência, criei outras memórias, né, que foram me conduzindo até aqui, até hoje, tá falando isso aqui nesse momento, né? Sim. Então, a forma tântrica de se viver, uma das coisas é nós acreditamos que tudo está certo, não tem nada errado. Deus, o superior, o uno, não colocaria nada, né, acreditando assim numa na presença dessa inteligência universal, nada está sem propósito acontecendo. É porque nós já comentamos aqui uma vez também. Às vezes nós ficamos tão identificados, né? Como eu te dei o exemplo do meu acidente, que foi há 10 anos atrás. Se você me pergunta há 10 anos atrás se eu criei, eu ia achar que você estava ficando louco, que e eu estava me sentindo totalmente vítima da situação. Uhum. Era como eu pensava há 10 anos atrás. Sim. Só que olha só, 10 anos depois, tudo mudou. Sim. Então, É um realinhamento, né, de um propósito maior. Às vezes a gente se desvia, acontece uma coisa que vai te realinhar para vai que te você realinhar. depois consiga enxergar que O aquilo ali caos, aconteceu por realinhamento. o caos que vai te realinhar. Não é um Uhum. mar tranquilo. É. Né? Então, por isso que está tudo certo. Não tem nada errado. Está tudo certo. Então, E com essa isso é uma ideia de uma forma tântrica de viver. e a gente vai aprendendo a seguir no fluxo, né? Então, olha, o caos chegou, ok, vou viver o caos, sabendo que daqui a pouco vai passar, porque tudo passa, né? Agora, como eu posso viver nesse caos consciente, agindo da melhor
forma, a forma autêntica, que eu sei que está dentro de mim, né? Porque eu estou conectado comigo mesmo, que aquele caos vai levar o meu ser ao próximo nível de consciência, né? Essa é a diferença, porque aí você não culpa o meio, o governo, sei lá, o externo, por aquilo que está acontecendo na sua vida, mas você extrai o melhor daquilo para te levar para o próximo patamar. Pois é o que eu percebo hoje na minha vida, por exemplo, né? Como eu te disse, né, a respeito do crescimento que eu tive, da conexão, até mesmo, né, na época eu fazia faculdade de fisioterapia. E aí eu virei um paciente. Olha só, eu tive do outro lado agora. E isso mudou Sim. totalmente meu aprendizado na faculdade, porque aí depois aí eu volto para a faculdade e concluo, e eu tive a experiência de ser paciente, desde a UTI até a reabilitação, depois na piscina, hidroterapia, fiz várias modalidades de fisioterapia. Então eu Legal. tive a chance de. E é muito louco pensar que isso foi uma escolha minha para aprender. Uhum. Olha que coisa, né? Sim. Isso que é você ter essa ideia da autorresponsabilidade e de não do vitimismo. Espera Sim. aí, E também, assim, vai muito das nossas crenças, né? Porque, por exemplo, é muito comum na nossa sociedade, assim, extremamente religiosa, católica, né? É, acreditar que a gente precisa aprender através da dor e do sofrimento, né? Então, quando você aprende isso e isso está dentro do teu campo, você vai criando situações de dor e sofrimento para o aprendizado. O caminho tântrico é diferente, né? Você aprende através do amor, aprende através do prazer, aprende através da consciência. Então, que é perfeitamente possível, né? É o outro lado da moeda. Mas cabe a você, a nós todos, escolhermos, né? Qual o caminho a seguir para o aprendizado. Não significa que você não vai, dentro do caminho da dor, do amor e do prazer, experimentar. Não significa que você não vai experimentar a dor, né? Porque faz parte da experiência exatamente. humana Até, esse. até isso que eu estou te dizendo, por exemplo, essa ideia, que depois eu fui amadurecendo isso na minha cabeça durante o meu processo, né, de recuperação, que foi longo. Então, eu queria. Essa ideia me ajudou a passar por todas as situações sem dor. Chegou um momento que eu não tinha mais dor nem sofrimento. Uhum. Foi muito curto o meu período de dor e sofrimento. Porque você se tornou consciente do que aquilo poderia te trazer, né? Como Exatamente, aprendizado. eu decidi aprender com tudo e viver tudo, todas as experiências. Lógico que hoje isso é tudo muito mais elaborado na minha cabeça, né? Depois de Sim, todo o processo de autoconhecimento que eu venho fazendo, de aprofundamento, né, de estudo. Mas na época eu já tive essa consciência. E muita gente até não entendia como que eu consegui retomar a minha vida. Então foi uma sabedoria que eu consegui me conectar com o meu ser essencial. E isso que me ajudou, né? Não sim. precisei tomar remédio, não precisei de um monte de coisa, de assim remédio que eu digo ansiolítico, essas coisas, né, para Sim. depressão, essas coisas, mas é, tudo por uma conexão, uma cosmovisão, né? Eu trago esse conceito também porque a forma tântrica de viver e a forma de viver também tem a ver, porque talvez cosmovisão é um conceito mais amplo do que religiosidade, como a gente trouxe aqui,
Porque as experiências que eu tenho aqui no mundo têm a ver com o que eu acredito que tem além disso aqui. Uhum. Tem muito a ver. Porque, como você disse, eu acredito que o propósito da vida na Terra é sofrimento, porque, segundo a mitologia católica, os santos e não sei o que, e Jesus, depende até da visão que você tem do próprio Deus, do próprio Jesus. Sim. Porque se você precisa sofrer para alcançar o paraíso, na sua crença você está buscando o paraíso. Mas antes do paraíso tem o sofrimento. Então você vai buscar dentro da tua vida o sofrimento. Mas eu Mas isso diria até que dentro do mas isso é uma sofrimento. crença sua, né? Então, dentro do próprio sofrimento, gente, isso que eu estou te contando aqui poderia ter sido uma via de sofrimento, uma via da crucificação de Cristo. Uhum. Só que não. Também dentro do próprio sofrimento. Então, assim, na tua vida hoje, você tem duas escolhas. Ou você vai ver que é um sofrimento, ou você vai viver a paz e a felicidade. Na mesma situação. Antes de vir para cá, eu estava lavando a louça. Até me lembrando da nossa live também, que outro dia eu estava reassistindo aquela live das ferramentas tântricas para ansiedade, né? Eu reassisti essa live. E a gente falou sobre lavar louça com consciência. Sabe que eu estava lavando a louça na maior alegria e conectado com o lavar a louça, com o que eu estava fazendo? Sendo que eu teria a escolha de achar um saco que eu estava lavando a louça, porque isso é um saco que não aguento mais lavar louça. Todo dia tem que lavar. Sim. Então, dentro da vida, da forma de viver, realmente é muito mais uma decisão nossa É, do que um fato em si. Porque o fato é o mesmo, de lavar a louça. Eu posso tornar isso uma coisa prazerosa, expansiva, ou não. A decisão é minha. sim. Eu fico, às vezes, fazendo algumas reflexões, né? Você vê, por exemplo, na rua há muitos pedintes, né? Há muitas pessoas que estão morando na rua, pessoas que não têm condições mínimas de sobrevivência, tem que ficar pedindo comida, né? E alguns preferem se submeter a esse pedido e ter vários nãos e, de repente, algum sim para matar aquela fome, e outros vão correr atrás para catar lata, papelão, não sei o quê, para vender e ter o seu próprio sustento. A situação é a mesma, né? As mesmas pessoas na rua, nas mesmas condições, sem comida, sem trabalho, uns decidem, né, ficar ali numa condição de quase morte, esperando alguém dar um alimento para não morrer de fome. Muitos dão não, um ou outro vai dar um sim, e a pessoa sobrevive para o outro dia. E outros vão estar ali no dia a dia, catando dentro do lixo ou de alguma oportunidade na rua, de monetizar aquilo que está à sua disposição naquele momento. Então, é isso que você está falando, né? A situação e as escolhas. O que eu escolho? Uma mesma situação para várias pessoas, diferentes escolhas e diferentes resultados. E aceitar essa luz que nós somos, né? Aceitar essa verdade, porque, como a gente falou lá no início, é uma escolha viver dentro da forma, também é uma escolha, também é uma forma de viver. Mas Sim, muitas vezes essa é uma escolha que nos afasta, nos amortece, nos distrai de quem nós e nos verdadeiramente retira as somos. possíveis experiências,
que a vida oferece, né? Porque você escolheu estar dentro daquela forma e aquela forma não tem novidade. Aquela forma, ela é como ela é. As novidades estão fora dela. Mas você precisa escolher experimentar o desconhecido, né? Porque fora da forma existem infinitas possibilidades desconhecidas, mas requer a coragem de recebê-las da forma como elas são, sem julgamento, né? Toda vez que eu ouvi essa palavra agora, forma, já dispara essa lembrança desse papo aqui, né? Que realmente é bem especial, né? Essa Sim. compreensão É, disso é como muito eu falei, especial. tipo, ontem eu assisti uma aula, né, com a professora Lu Gamache, e ela trouxe esse tema. Eu falei assim, nossa, esse tema eu acho que a gente pode falar, que é importante, né, para as pessoas entrarem nessa concepção de onde elas estão na vida delas, dentro de uma caixa preparada para que elas se encaixem, mesmo que ela tenha que se mutilar, né? Mutilar a sua essência para entrar naquela caixinha, ou elas estão numa forma construída, genuína, autêntica, a partir da sua essência. Essa Então, forma de viver autêntica também tem muito, assim, a consciência do seu propósito, né? sim. Não é... Propósito às vezes parece uma coisa meio de coach, mas não tem um preconceito com essa palavra também, propósito, Uhum. porque ela traz significado verdadeiro para a vida, né? Lógico, né? Existem propósitos e várias camadas de propósito, né? Você pode ter um propósito assim para esse ano, por uma coisa assim mais prática, mas tem um grande propósito por trás. É o que a sua alma verdadeiramente sente, veio fazer aqui, né? Uhum. Cada pessoa tem esse propósito que está escondido ali, né? Ou a pessoa já está vivendo, né? Eu conheço várias pessoas que já estão vivendo nesse propósito. Eu estou caminhando também. A gente sempre está caminhando para aquilo, né? A gente nunca pode dizer que está 100%, porque não é assim que funciona. A gente está numa caminhada de sabedoria, de viver o que verdadeiramente veio viver, né? Então eu também, você vê, voltando na minha história lá do acidente, aí eu quase morri e não morri. Aí qual foi a sensação que eu tive, a intuição que eu tenho hoje? Que eu volto para esse mundo para viver o meu propósito. Sim. Que Com autenticidade, eu não tinha, né? eu ainda não tinha vivido tudo aqui. Por isso que eu volto, né? Por isso Sim. que eu sobrevivo a uma coisa tão trágica que tirou a vida de outras pessoas. Então, propósito é isso, é ter um porquê. E o mesmo acidente com resultados diferentes para pessoas diferentes, né? Então Sim, a gente não pode nunca se comparar com o outro, com o estágio que o outro está na vida, né? Ah, porque o outro já, enfim, 40 anos já tem isso, já tem aquilo. Eu, sabe, sem se comparar, porque cada um tem uma caminhada, cada um tem uma jornada, né? Cada um fez as suas escolhas e a gente não pode basear a e nossa cada vida um de tem a acordo com sua o outro. forma. É. Cada E um tem a sua forma. assim, o que eu deixaria assim como exercício bacana, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas sei lá, não tem noção de como me encontrar, como encontrar a minha forma de viver. Eu acho que um dos exercícios bacanas que a gente pode praticar no dia a dia é o que você já tinha dito, né? É saber dizer não, né? Quando você sente que é para dizer não. Então, não contrariar
aquela primeira resposta. Isso é um exercício que a gente pode fazer diariamente. Diga sim quando você realmente quer dizer sim. Não fala para agradar as pessoas. Porque sempre que você faz para agradar, você está dentro da forma. Você não está na sua forma. Né? E a pessoa ela vai te respeitar se assim ela compreender que aquela é a sua decisão e é a sua escolha. Então, saber dizer sim quando tem que dizer sim, não quando tem que dizer não. Né? E uma das outras maneiras da gente também se policiar nesse encontro da gente mesmo é escolhendo roupa, né? Quantas vezes você, tipo, escolheu uma roupa, aí você, não, peraí, vou trocar porque, podem falar isso ou aquilo. Né? Aí você vai com uma roupa que você não gostaria de ir, mas você trocou com medo do julgamento, ou por isso ou por aquilo, os pensamentos vieram e a sua forma original de se vestir se perdeu. Então são duas coisas básicas que a gente pode fazer no dia a dia, né? As escolhas das roupas dizem muito se a gente está sendo original com a gente mesmo Sabe que eu já ou não. pensei sobre isso a respeito da minha barba, por exemplo. Porque quando meu pai tinha a minha idade, ele usava barba, assim como a minha. Hoje Uhum. em dia ele não usa mais, mas na minha idade ele usava. E aí eu pensei, será que isso tem a ver com meu pai? É uma coisa inconsciente que eu estou fazendo? Aí eu já cheguei a tirar a barba, mudar, e não foi, não ficou do jeito que eu mais gosto de me ver. Então, Então, essa é a sua forma, né? então eu Que disse você. assim, pode ser até uma forma, mas ok, eu conscientemente já decidi que eu faço assim, né? Que eu vou usar barba. Porque eu me lembro Uhum. quando eu era criança que meu pai falava comigo sobre isso. Se eu ia deixar a barba crescer, que não sei o quê. Ele falava sobre isso, então meio que foi influenciado, né? Mas eu já fiz várias reflexões sobre isso, assim, e aí eu cheguei à conclusão que eu gosto desse jeito, Sim. que tá tudo E tá bem, tudo certo. tá tudo É. bem. Então é isso. Tem alguém que Legal. queira fazer uma pergunta, que queira Pode, participar, alguma né? A dúvida? gente deixa essa live gravada e vai para o YouTube também. YouTube, Tantric Power by Vitor Aguiar. Quem estiver assistindo aqui, que não está no YouTube, segue, comenta, compartilha. Se tiver alguma pergunta para a gente, pode deixar aqui embaixo também, se você está assistindo a gravação, né? E a gente gosta de interagir, a gente traz toda quinta-feira essa conversa sobre esses temas tântricos, transpessoais, espirituais, massagem tântrica. A gente fala sobre desde o corpo, Sim. mente, espírito, emoções, tudo, né? Porque o ser humano é integral, né? Não tem como separar as coisas. E também estamos disponíveis para sessões terapêuticas, online, presencial, quem é do Rio, né? Quem se sentir nessa vontade de descobrir a si mesmo, com orientação, né? Com toda a nossa experiência, a gente está aqui para também ajudar quem sentir o chamado. E sinta-se à vontade para compartilhar, porque o compartilhamento também é uma forma de você contribuir com a sociedade, com o meio para essa expansão. Né? Quando a gente compartilha, a gente está dando um pouquinho da gente, da nossa contribuição para uma mudança no coletiva. Né? Porque, às vezes, esse assunto pode transformar a vida de alguém que você pensou e você foi digamos, a mola propulsora para essa transformação. Então, muito bacana quem vê, pensa, compartilha e age, né, com essa contribuição na mudança coletiva. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer a todo mundo que passou por aqui, né? Eu estou vendo que várias pessoas aqui conhecidas, algumas outras não conheço, mas muito obrigado, né? E
nós ficamos contentes em poder contribuir dessa maneira, né? Que é a nossa forma aqui, nossa forma de Uhum. contribuição, como o Vitor falou, né? Então, você também pode ser uma contribuição com a gente, inclusive compartilhando, né? Comentando e mandando para alguém que vem na sua cabeça. Quantas vezes, né? Vem uma intuição, ai, fulano poderia ver isso, e você não faz, porque às vezes às vezes não vai ter efeito nenhum, a pessoa não vai ver. Sim. Mas você Mas, lançou uma semente, mas se né? ela estiver Só que aberta, se a terra estiver fértil, a semente lançada vai germinar e brotar, né? E não cabe a nós julgar se vai brotar ou não, Não né? É o cabe. que a gente está fazendo aqui. Não cabe a nós julgar quantas pessoas vão ouvir, quem Sim, vai se transformar. Cabe a nós compartilhar, né, o que a gente aprendeu até hoje, o que a gente ainda está aprendendo e o que a sim. gente ainda vai aprender, até mesmo com a nossa audiência, né? Nesse feedback, nessa Uhum. interação, né? A gente está aqui também mais aprendendo até do que compartilhando e ensinando tudo que a gente já aprendeu com alguém. Né? Porque a vida é isso, tudo que a gente Na sabe verdade, a hoje, a gente gente aprendeu veio com aqui alguém. falar pra gente mesmo, né, Vitor? É. Você já sabe. A gente que está E, precisando e- aprender sobre isso e a gente é, escolheu essa forma de ajudar as pessoas também para a gente aprender mais. sim. E o mais engraçado é que, tipo, hoje, né, de manhã eu tive a minha sessão terapêutica, né, como paciente. E o terapeuta falou justamente isso. Então é isso, a gente está falando para a gente mesmo, né? Reforçar, olha, vamos sair de algumas formas para expandir um pouco mais, né? Tem algumas formas aí que a gente está vivendo e a gente resolveu falar aqui. É isso mesmo. É, uhum. Então tá Então é bom. isso. Até Muito semana que bom, até vem. semana que vem. Obrigado a todos que participaram e Tchau, vamos lá gente. construir as nossas formas autênticas. Tchau. Tchau.